aqui que as pessoas estão ingressando aqui no nosso webinar de hoje. Pessoal, como de tradição, peço que vocês comuniquem aqui no chat com a gente se o áudio e o vídeo estão bons, para que daí a gente possa dar início sem questões técnicas atrapalhando o webinar, por favor. Tudo ótimo, obrigado. Áudio e vídeo ok. Maravilha. Vou dar mais só um minutinho para o pessoal ingressar e daí a gente já dá início ao nosso webinar. Áudio e vídeo ok por aqui também. Maravilha. Bacana, pessoal. Bom, acho que a gente pode dar início, então. Tudo funcionando conforme esperado. Maravilha. Bom, pessoal, bom dia. Só até para quem participa toda semana aqui do nosso webinar. Fiquem tranquilos, vocês estão no webinar certo. O Bruno, diretor do Departamento de Inovação e nosso apresentador oficial do Digital Transformation Pills, teve um compromisso hoje de manhã. Então, por isso que ele não está participando com a gente. Mas eu trabalho com o Bruno, meu nome é Fernando País, sou coordenador de inovação. Eu vou assumir hoje o webinar de hoje, só contando rapidinho, para quem não conhece a Câmara Brasil-Alemanha, associação de empresas, né, ligada ao governo alemão e com o objetivo de fomentar o comércio bilateral entre empresas alemãs e brasileiras. Na área de inovação, a gente tem como objetivo servir da melhor forma possível as empresas associadas, incentivando, né, que elas sejam mais inovadoras por meio realmente do departamento de atividades que a gente realiza. E dentre elas a gente tem uma série de atividades focadas em promover negócios, promover boas práticas. E uma dessas atividades que a gente tem focada realmente no compartilhamento de conhecimento com especialistas é essa série de webinars, o Digital Transformation Pills. Então hoje, para ter mais uma edição desse webinar, o tema de hoje é como administrar e otimizar a conexão com startups. Toda semana a gente tem esses webinars, então para quem está participando a primeira vez, é só acessar o site da Câmara Brasil-Alemanha que vocês vão ver lá o nosso calendário. A gente já tem praticamente toda a agenda de junho lá, então vocês conseguem se programar para participar também. E para contar, né, para compartilhar um pouco do conhecimento sobre esse tema, a gente conta hoje com a presença da Renata Milanese. Ela é diretora de Customer Enabling na BASF. Até por curiosidade, a Renata ela participou de uma das primeiras edições desse webinar com a gente. Então, brincadeiras à parte, ela até tem mais experiência aqui no Digital Transformation Tools do que eu. Então, Renata, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu peço que você se apresente rapidinho aí para o nosso público, por favor. Claro, obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou Renata Milanese. Trabalho na BASF há muitos anos, comecei aí perto do ano 2000. Sou engenheira química, formada aqui na Mauá. Fiz meu mestrado, meu MBA no Canadá e depois me juntei a essa grande companhia. Vim trabalhando em diversas áreas de supply, depois criei a área de customer care. Fiquei alguns anos fora da BASF, eu morei no Chile durante 6 anos e voltando tive um grande desafio nesse mundo da digitalização de criar a primeira plataforma online da BASF, numa área que a gente chamava de go-to-market, que talvez alguns já tenham escutado e me visto falar por aí. E recentemente a gente ampliou o escopo, então agora como Customer Enabling a gente tem todas as atividades relacionadas ao cliente, né, a interação com o cliente, que é o go-to-market, essa plataforma. A gente tem o Onono, que é o nosso Centro de Experiências Científicas e Digitais aqui no Rocha Verá, que está virtualmente aberto para essas experiências. Temos também o NPS, que é um projeto que faz parte da nossa nova estratégia. O nosso CRM, a gente está em fase de implementação do Salesforce. E também um canal de conexão com alguns clientes que a gente chama dos Customer Network Teams, que é como a gente se comunica com o cliente de uma forma diferente. Então, são todas as atividades hoje na BASF relacionadas ao cliente que estão embaixo dessa grande estrutura que a gente carinhosamente chamou de Customer Enabling. Entendi, bastante coisa aí
debaixo desse guarda-chuva. Pessoal, só um recadinho rápido que eu esqueci de comentar. Aqui no Zoom a gente tem o chat e o Q&A. Peço que as perguntas que vocês têm ao longo da discussão mandem no Q&A. A gente vai ter algumas perguntas, né, que Renata e eu vamos debater aqui. E posteriormente, terminando esse período, a gente também vai fazer para a Renata essas perguntas. Então, peço que ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade para mandar por lá, para daí a gente conseguir ler até o término do webinar. Renata, para a gente dar então início aí ao nosso bate-papo, queria entender um pouco mais na motivação da BASF, o porquê a BASF busca e tem buscado, na verdade, se conectar com startups, entender um pouco dos objetivos, né, dessas conexões que vocês têm gerado, tanto pelos programas que vocês criam, também pela própria motivação da empresa em si. É uma excelente pergunta. Quando nós começamos essa transformação digital, onde a gente entendia que a digitalização poderia contribuir muito para a gente crescer, a gente percebeu uma necessidade de mudança de cultura e quebra de alguns paradigmas. A BASF, como uma empresa muito tradicional, ela tem por cultura um desenvolvimento, porque já não tem mais, desenvolver as coisas muito internamente, com um foco muito em processos e buscando uma perfeição das soluções. O que a gente percebeu é que a digitalização, a gente precisa de uma velocidade diferente. E a gente começou a olhar para fora. E olhando para fora, as startups apareceram como um grande facilitador para ajudar a gente a implementar coisas novas numa velocidade muito mais rápida. No final, são empresas que foram desenvolvendo soluções com base em ideias, com base em problemas, dores de clientes que eventualmente eles conheciam ou não. E a gente falou, por que não começar a trazer também essa experiência e as soluções para dentro da companhia? Então foi aí que surgiu a ideia, a gente ficou durante alguns meses debatendo como fazer isso, e aí surgiu a ideia da criação do Onono e dessa criação de um ambiente aberto de colaboração com as startups, que tem hoje dois vieses, né? Hoje a gente não fala só de conexão com as startups para a melhoria dos processos internos da BASF. Essa é uma das vertentes que a gente trabalha. Então, de como a gente tem dentro do Digital Transformation, a gente tem vamos dizer assim, vários pilares, né? Tem a parte da produção, tem a parte do relacionamento com o cliente, tem processos, tem finanças. Então, a gente tem sim, como a gente pode incorporar, quais são as soluções que a gente precisa. Também tem uma outra parte que para a gente é a que mais trouxe mudança no mindset das pessoas, que a gente tem dentro do Onono esse espaço, as conexões com as startups, é muito para nós ajudarmos os nossos clientes. Então, a gente foi um passo além, que é não só olhar para dentro da base, como as startups podem contribuir internamente, mas a gente hoje, dentro do Onono, o que a gente mais quer é contribuir com as dores dos nossos clientes e conectar as startups com eles também. Então, é um ecossistema expandido, que não é só a BASF com as startups, é a BASF com os clientes e as startups. E como a gente consegue chegar num resultado melhor, mais rápido, colaborando com empresas que têm soluções fantásticas e que já estão aí no mercado, algumas delas sendo bem consolidadas. Poxa, muito bacana. Eu acho que é engraçado, né? Porque sempre que, pelo menos na maioria das empresas que a gente conversa sobre startup, a visão é muito de, eu tenho às vezes um problema dentro da minha empresa, vou buscar um startup que possa solucionar. E a gente vê que então vocês estão até um passo à frente. Vocês criaram de fato um ecossistema pensando já em quais são os problemas dos meus clientes que eu posso resolver por meio de startups e que também diretamente a BASF vai conseguir de alguma forma agregar valor para esses clientes. Então, é um jeito de estimular toda a cadeia, né? Quando a gente... E o Onono para nós foi um marco, né? Um marco de abertura da BASF para essa transformação digital. A gente não podia negar que estava acontecendo muita coisa no ambiente externo. E isso não tem sentido, não teria sentido se a gente só falasse do ponto de vista da própria BASF. Então a gente falou,
esse espaço, ele tem que ser a conexão da base com os clientes. E que Uhum. esse ecossistema contribua para sanar as dores dos clientes também. Então, um dos Uhum. produtos que a gente tem ali, que até agora foi um grande desafio, como mantê-lo vivo durante a pandemia, a gente tem os workshops de cocriação com o cliente. Normalmente, a gente recebe os clientes no Onono, a gente tem algumas interações e dali saem algumas dores que a gente consegue direcionar, lançar os desafios no nosso ecossistema. Agora, com a pandemia, a gente falou como a gente vai continuar com esse produto que tem sido tão bem visto pelos nossos clientes. Então, a gente Uhum. acabou conseguindo disponibilizar uma ferramenta virtual e a gente tem promovido workshops com clientes virtualmente. Com os clientes, então a gente primeiro identifica quais são as dores, quais são as necessidades, e aí dentro do nosso ecossistema que foi criado, a gente, junto com a central de startups, a gente lança os desafios e aí a gente começa um trabalho. E é bem Uhum. interessante ver que é possível fazer mesmo não juntos fisicamente, porque no final as dores das empresas continuam. A pandemia Uhum. talvez tenha mudado algumas dores ou até acentuado algumas delas. Então, mais do que nunca, é um momento de oportunidades para a gente também auxiliar a entender qual é o caminho após essa crise e que todos estejamos preparados para essa grande retomada que tomara que não demore muito. Estamos na torcida aí, quanto antes, acho que melhor para todo mundo, né? E acho que foi muito legal esse ponto que você colocou, realmente de, querendo ou não, a gente tem visto que a pandemia, ela, de alguma forma, ajudou um pouco a acelerar essa transformação digital, né? A maneira como as empresas que às vezes estavam olhando isso mais a longo prazo, falou, putz, tenho que, de alguma forma, trabalhar nisso para conseguir dar continuidade ao negócio, algumas atividades, então, meio que impôs ali, né? E acho que já ter esse, que nem você contou, esse mindset, está olhando também para a transformação digital desde o começo, querendo ou não, facilita em momentos como esse que o distanciamento social, essas questões acabam complicando um pouco também o relacionamento que a gente tem com clientes, parceiros, etc. Indo para a nossa próxima pergunta, a Basf é uma empresa, querendo ou não, que assim atua em diversas áreas de negócio e acredito que assim várias dessas áreas também tenham assim atuações com startups. Tem alguma área responsável por centralizar todas essas conexões? Mais no sentido de entender como é que vocês fazem essa governança com o tema de startups? É via Onono ou tem algum comitê específico? É, essa, isso também foi algo que a gente veio aprendendo ao longo desse tempo, né? A gente começou a gente tem sim um grupo que chama Digital Transformation Team e Uhum. ele é composto por diversas pessoas que têm alguma relação com a transformação digital. A gente entendeu que sim, temos que ter alguns pilares fortes, né? Então algumas pessoas realmente embaixadoras do tema. O Onono é um marco, mas não é suficiente para você disseminar essa cultura e essa nova forma de trabalhar numa companhia que aqui no Brasil a gente tem quase 5.000 funcionários. Então também como a gente faz como a gente catalisa essas experiências. Então a gente tem Uhum. vamos dizer assim, a gente tem uma central de startups que hoje é coordenada pelo Onono e que tem um grande objetivo de ajudar clientes e eventualmente Uhum. trazer possibilidades internas. Dentro da área de tecnologia, a gente tem uma pessoa também, a Jéssica, que é de inovação e que ela é responsável pela conexão com as startups para as melhorias mais internas, né, para as otimizações, para as soluções internas da base. E elas Uhum. trabalham, tanto o Onono quanto a tecnologia trabalham muito juntos. A gente tem também, dentro da BASF, 2 programas de aceleração de startups, um voltado para o mercado agro e outro voltado para o mercado de tintas. Então, a Souvenir lançou recentemente o programa Fora da Lata, que é um programa de Uhum. aceleração de startups, e tem o AgroStart, que também já é um programa que tem
ao redor, quase 2 anos aí que tá rodando esse programa. Então, no final, são 4 pontos de conexões diferentes que a gente tem com startups, mas são portas de entrada. Não significa que não possam existir outras portas. E aí a gente, dentro do DTT, desse time que a gente fala, a gente consegue fazer uma coordenação maior. Mas o intuito não é restringir o acesso das startups à BASF. O intuito desses embaixadores é aumentar e dar visibilidade. Mas se outro caminho, se por exemplo, o time de indústria 4.0, eles identificam uma necessidade, eles conhecem alguém, não existe nenhum problema. A gente realmente, o intuito é que a gente seja muito colaborativo, muito parceiro, mas claro, a gente tem essas grandes avenidas, vamos dizer assim, de conexão formais com as startups, que acelera muito essa conexão. Entendi. Não, a gente vê que realmente assim tem que ter uma estrutura para determinados focos, né? Para até às vezes o assunto não se perder diante de uma empresa tão grande como vocês. Ter de fato o Onono, que tem o foco em soluções focadas no cliente, tecnologia visando melhorias internas e programas de aceleração para determinadas áreas. Eu acho que é um modelo que funciona muito bem e normalmente tem algum indicador ou indicadores que são comuns entre essas áreas para analisar ou indicadores que eles se diferenciam entre elas que para algum é mais importante, às vezes, que nem melhorias internas, às vezes o indicador principal pode ser a economia que aquelas soluções geram, clientes, não sei, às vezes a fidelização que vocês conseguem, engajamento com eles. No começo, isso é um programa que é recente, se você falar da história, né? O Onono foi lançado no começo do ano passado, o programa da Souvenir de aceleração de startup foi no final do ano passado, o AgroStart que tem mais tempo. Os programas de aceleração, eles têm sim os indicadores bem definidos, até por causa dos gates que eles vão fazendo de aceleração, como qualquer outra aceleradora. Quando a gente fala de conexão com as startups, a gente, num primeiro momento, é quase como estratégia de funil. Primeiro, a gente quer aumentar a visibilidade, o entendimento, que os negócios e os processos, os donos de cada uma das atividades e os clientes entendam o que está acontecendo, para a gente fomentar essa parceria. Agora, recentemente, com a criação da Central de Startups, a gente agora sim está começando. Quantos projetos a gente realmente conseguiu? Porque uma coisa é a apresentação, é a discussão, é a possibilidade de. Outra coisa é o fechamento do contrato, é a execução, é realmente trabalhar em conjunto. Mas isso é algo que a gente construiu, que a gente quer monitorar daqui para frente. Porque a gente entendeu que não adianta, num primeiro momento, foram muitas barreiras a serem quebradas e o principal neste começo foi a mudança e trazer essa nova forma de pensar. E daqui para frente, sim, a gente quer ainda a gente quer aumentar e fomentar o número de conexões. E a partir do momento que a gente tiver, sim, um número maior, a gente aí começa a entender os ganhos de produtividade. Para mim, os indicadores de resultado vão aparecer muito novas conexões, porque não sei se vocês escutam, mas eu tenho um helicóptero passando bem perto da minha casa, vocês me desculpem, e eles estão filmando. Eu acho que o fone ajudou a esconder, eu pelo menos não escutei aqui. Desculpa, eles estão, acho que, monitorando o movimento da população. Mas passou muito perto, desculpa, eu até assustei. Fica tranquila. Mas a gente entende que muito do resultado dessas conexões são as reconexões, né? A volta, é essa fidelização, que é bem o que a gente fala da estratégia do funil mesmo, né? Então, primeiro criar o awareness, aumentar o número de conexões no topo, e lá embaixo, se a gente conseguir fidelização, se a gente conseguir retroalimentar essa cadeia, vai ser o melhor indicador que a gente pode ter. Claro, ao longo do caminho a gente vai acabar definindo alguns, né, de se realmente é o retorno que a gente imaginava, mas, por enquanto, a gente está nessa de vamos fomentar e vamos achar as conexões adequadas. Legal. Se você quiser ter uma ideia de números, só esse ano a gente já conseguiu fechar 19 contratos com as startups que fazem parte do nosso ecossistema e num cenário que não é tão, vamos dizer, que a gente não poderia imaginar que a gente iria conseguir. Então, assim, algumas coisas a gente já começou a monitorar. Isso que eu ia falar, a gente está aí quase chegando a 3 meses de um cenário aí bem atípico. E, poxa, 19 contratos, pô, parabéns, acho que é um indicador que, assim,
pensando em todo o cenário incrível e acho que até motiva um pouco o pessoal a falar, poxa, é possível realmente em todo cenário fazer negócios acontecer. Exato. Pessoal, queria só reforçar aqui o pedido para quem tiver perguntas mandar no Q&A. A gente até recebeu uma aqui, Renata, que eles queriam entender o significado do Onono, por que chegaram nesse nome? Quando veio a ideia de criar um espaço, a gente tinha a ideia de criar um espaço fora da base. A gente até pensou em ir para um shopping. A gente queria ir para, a gente está no Rocha Verá, que é em frente ao Shopping Morumbi. Só que aí a gente pensou, vai ser muito difícil a gente controlar as horas de trabalho no mundo comercial e do mundo corporativo. Então apareceu um espaço dentro do Rocha Verá, onde nós estamos, que era no 9º andar. Então a gente foi visitar e a gente realmente começou a chamar, vamos visitar o Onono, vamos visitar o Onono. E depois a gente conseguiu a aprovação do projeto com a Alemanha, e quando a gente foi desenhar o andar, desenhar o centro de experiências, a gente fez um trabalho com uma startup também. Na verdade, não foi uma startup, foi uma incubadora, uma aceleradora, e a gente fez um desenho, todos nós, a gente sentou durante 2 dias, o dia inteiro, a gente foi desenhando no chão o que a gente queria, que história a gente queria contar dentro daquele espaço. E a gente viveu aquilo desde o começo. Depois a gente construiu maquetes, a gente fez parte. E sempre que a gente ia até o espaço, a gente ia no Onono. Aí, uma das discussões que a gente teve é qual é a marca que a gente vai dar para esse lugar. E a gente falou, poxa, o Onono remete a o nono italiano. A gente tem muitos descendentes de italianos no Brasil. A gente falou, poxa, mas não é esse o contexto que a gente quer dar para o Onono. E no final, quando saiu a ideia da gente fazer o nono tudo junto, era porque tinha muito essa história de on, collaboration, integration, connection, tudo que estaria, transformation, Entendi. tudo que estava ligado com on. Além do que, ele pode ser visto de frente para trás, de trás para frente, da mesma forma. E quando você coloca ele numa matriz, ele fica muito parecido como se fosse uma matrix. E você consegue ver o nono, da onde você for começar e terminar de ler, de cima para baixo, na diagonal. Então, a gente fez depois um estudo de marca junto com o escritório da Ana Couto, e realmente era um nome que passava essa questão de inovação, de conexão, além de estar no nono. Então, ficou carinhosamente chamado, já era o nome da organização, e a gente ficou muito feliz. E a gente até trouxe inspiração para o Canadá, agora está desenvolvendo um espaço bem parecido de inovação com ecossistema, e é no 5º andar. E eles vão chamar de The Fifth. Porque aí começou aqui o The Fifth Element, então no final é a nossa identidade, e a gente ficou bem feliz de poder levar algo que a gente já tinha incorporado para o mercado também. E tem dado um super resultado. Poxa, legal ver que até a ideia, o conceito do nome acabou sendo replicado numa outra série de vocês, né? Para fazer um espaço parecido. Você comentou, né? A gente vê que tem várias áreas que acabam sendo envolvidas durante esse processo. De que forma são envolvidas outras áreas nessa conexão? Pensando até um pouco num contexto de empresa mesmo, porque a gente sabe que tem toda a etapa de fazer, às vezes, o screening, encontrar startup, mas depois tem a etapa de, querendo ou não, envolver um jurídico, envolver, às vezes, uma área de compliance, para que tudo aconteça, né? Então, queria entender como é que essas áreas, de que forma vocês costumam envolvê-las nesse processo? Vamos dizer, a gente tem uma parte é a conexão da área que quer trabalhar, ou o cliente que quer trabalhar com a startup. Isso a gente trabalha muito numa questão de matchmaking, né? Ou a gente identifica a solução da startup que a gente acredita que tem fit para alguma das áreas, ou a gente conecta internamente ou com o cliente, ou ao contrário, a gente entende a dor da base ou do cliente e conecta com a startup. Então, isso é como a gente funciona como elo de conexão entre as duas pontas. Para amarrar essa conexão, a gente tem alguns desafios internos, pelo que eu entendo da tua pergunta, né? A gente teve muitos desafios jurídicos. Eu lembro até no Go-to-Market, a primeira vez que nós contratamos uma startup para ajudar a gente com SEO, foi quase um parto, né? Como a gente vai pagar a startup? Então, um processo tão simples que para uma empresa tão grande fica algo extremamente desafiador.
Então, a gente começou a levantar essas discussões com o que a gente chama de áreas funcionais. Tem jurídico, tem a área de compras, tem a área de finanças. Que a gente explicou que o momento é um momento diferente, que são empresas diferentes e que a gente quer pensar diferente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi abrir o mindset da liderança, porque a gente precisava de apoio. E aí, no final, a gente determinou novos processos. Hoje, um fornecedor, para ser fornecedor BASF, ele precisa de uma série de documentações, né? Até balanço, a gente falava balanço, né? Tem startup que não tem 2 anos ainda de vida, como é que ela vai ter um balanço formal, né? Então, a gente determinou quais são os quesitos básicos para essa startup poder estar cadastrada e a gente diminuiu muito a alçada de valor. Então, para algumas iniciativas, a gente consegue que as áreas também tenham independência, porque a gente também tem essa nova mentalidade de testar. E testar, às vezes, você não está falando de projetos muito grandes, muito longos, você diminui o escopo, você consegue fazer um teste, e claro, depois se isso vira e se a gente pode crescer, a gente aí sim vai precisar entrar num escopo de trabalho um pouco mais formal, mas foi uma grande discussão, a princípio, que envolveu principalmente jurídico, finanças e compras, mas que também, mudando a cabeça e fazendo com que os líderes entendam qual é o benefício, foi muito bacana ver também que a gente conseguiu apoio no final, e hoje até eles mesmos procuram soluções com as startups, querem, a gente fala de Finance 4.0, então realmente foi um marco, mas que ajudou muito depois para a disseminação dessa nova mentalidade. Poxa, legal. Acho que essa até respondeu um pouco, né, a próxima pergunta que eu ia te fazer, que era a questão do como é que foi o processo de conexão com as startups em uma empresa como a BASF. Acho que você até já adiantou um pouquinho, né, que teve um trabalho muito forte no engajamento da própria liderança, né, e acho que até empresas que, assim, são tradicionais, elas, para conseguir começar a avançar um pouco nessa linha, tem que ter um engajamento da liderança, talvez uma flexibilização nos próprios processos internos, e querendo ou não, a startup elas não vai conseguir esperar 2 meses para receber o pagamento. Ela está tendo que fazer o negócio girar, acontecer, e a gente sabe, às vezes a startup a gente brinca que tem que vender o almoço para pagar a janta, né? É uma realidade diferente. E a gente essa história dos pagamentos mesmo, a gente conseguiu flexibilizar e hoje a gente consegue fazer pagamento em 15 dias, coisa que para a BASF foi bem difícil, né, no começo. Mas foi algo que a gente viu que ajuda muito e contribui, né, nesse relacionamento e que a gente entende também as startups, né. Uma outra coisa também que ficou claro e que a gente tem discutido muito com as startups, que a gente já tem um relacionamento há mais tempo, é que elas também, eu sei que é difícil, mas elas precisam se estruturar para atender uma grande empresa. Porque, no final, quando a BASF, uma empresa do tamanho da BASF, resolve apostar numa startup, a gente também precisa de uma estrutura de atendimento. E a partir do momento que isso realmente a gente entra num scale-up process, é realmente importante a gente ter o atendimento adequado. E às vezes na startup, a pessoa que programa é a pessoa que atende, a pessoa que recebe, a pessoa que coordena os pagamentos, no final é um contexto bastante empreendedor e faz parte. Mas também eu acho importante uma comunicação muito forte para entender o timing de que realmente isso vai crescer. Porque a hora que crescer, tem que estar estruturado. E eu vejo isso hoje isso foi o que a gente passou, até a gente tinha uma equipe de vídeo, né, que a gente contratou, e na hora no começo a BASF também levou um tempo até se adequar e entender as possibilidades dos webinars, dessa comunicação digital. Mas a hora que entendeu, quando você tem 13 áreas de negócio, o scale-up moment foi muito rápido. E aí a falta de estrutura não deixou a gente crescer da forma como a gente queria. E também internamente a gente tem uma preocupação. Se a gente começa a causar muita frustração, essa solução que parecia tão legal, ela começa a perder o momento, perder esse wow fact que a gente fala. Então, essa comunicação do entendimento, aonde está o ponto de inflexão da curva, é muito importante para também ajudar a startup a se estruturar e crescer junto com o desenvolvimento dos novos negócios. É uma relação boa das partes, né? Por um lado, a startup está buscando um grande cliente para poder validar a solução, o modelo de negócio,
e a empresa, às vezes, querendo resolver uma dor, seja dela ou seja do cliente. Então, a gente vê que é um relacionamento que é muito win-win para as duas partes, né? É. Então, tem que ter também um trabalho, acho que dos dois lados, de ver como consegue flexibilizar para um, pelo outro ajudar. É realmente um relacionamento que vai se construindo e melhorando ao longo do tempo também. Sem dúvida. A gente está chegando aqui já no fim da nossa discussão, Renata, e daí a gente vai partir para as perguntas do público. Para fechar, soluções vocês encontraram para concretizar essas conexões? O que você fala de soluções para concretizar essas conexões? Eu acho que a gente pode, até entrando numa das perguntas que eu vi que tem no chat, numa visão, por exemplo, mais prática aqui. Ó. Uma delas foi, bom dia, parabéns pelo webinar, excelente tema. Gostaria de saber como funciona o modelo de contratação de startups dentro da BASF e se é mesmo um modelo seguido para a contratação de outras empresas. E que, assim, as ferramentas práticas para a gente conseguir fazer realmente que esse negócio aconteça. Uhum. A gente criou uma central, junto com a central de startups, a gente tem aí um universo muito grande, isso ajudou muito. A gente tem uma ferramenta hoje de conexão, então, para ajudar que essas soluções se encontrem, né? A dor e a solução se encontrem, e a gente faz através do lançamento de desafios para essas startups, que cada uma responde, e aí a gente com eles tem algumas métricas que a gente quer, até uma taxa de resposta em relação aos desafios lançados pela BASF, que são desafios de clientes, principalmente, e também desafios da BASF. Em relação à contratação, segue muito o modelo que foi definido ali junto com a Central de Startups, que é o que a gente tem hoje, eu acho que é o que é usado nas empresas, não conheço todas, mas das que eu conheço é bem similar. E na BASF, a gente tem a contratação, se essa startup vem para dentro da BASF, a gente tem um modelo de contratação bastante simples, que foi esse que a gente conseguiu adaptar logo no começo desse relacionamento com as startups. Eu acho que também, pensando aqui um pouco e refletindo, eu sou uma super fã de trabalhar com empresas dessa característica, porque traz muita disrupção de uma forma bastante acelerada para empresas tradicionais, né? Então, o fato das startups encontrarem embaixadores, né, pessoas que estão dispostas a discutir o assunto, ir atrás realmente para resolver, ajuda demais. Então, eu acho também para as startups, quando elas começam a se conectar, não é só se conectar numa empresa grande com quem precisa daquela solução, mas é também conseguir identificar quem está disposto a ajudá-las a realmente ficar e ir discutindo o que tiver que ser discutido para fazer isso acontecer. Acho que são duas personas que, para quem é startup está super acostumado, né? E são importantes de identificar para conseguir estabelecer um relacionamento dentro de uma grande empresa. Eu vejo hoje que ter só a pessoa que tem a dor muitas vezes não é suficiente para garantir que esse relacionamento se concretize. Entendi. Eu lembro que uma vez a gente estava tendo até era como se fosse um grupo de trabalho na Câmara com várias empresas que têm buscado trabalhar com startups e algumas estavam comentando, né, assim, das áreas que às vezes tinham mais dificuldade de entender um pouco e como eles poderiam trabalhar com isso. Eu não lembro qual empresa comentou que eles também buscam integrar todas as áreas que eles sabem que lá na frente vão precisar ser envolvidas para já também pegar esse espírito da importância de começar aquele trabalho. Então, antes mesmo de começar o trabalho com a startup, eles já convidam a pessoa do jurídico para mostrar o que eles estão pensando, o pessoal da área de compras, para já ir realmente pegando o espírito e até eles se sentirem parte de toda essa transformação que eles estão trazendo para a empresa, né? Então, acho que é uma forma também de, poxa, vamos envolver as pessoas que precisam ser envolvidas nas etapas legais também, não só quando de fato está, né? A gente fez no lançamento da plataforma e das campanhas que a gente fez como o Black Friday, que foram iniciativas muito inovadoras do contexto de uma empresa tão tradicional. A gente envolveu muito o jurídico desde o começo e até na última reunião, no último lançamento da Black Friday ano passado, a gente reconheceu o papel do jurídico, porque no final, ano passado, eles eram vistos muito como os dificultadores, né, aqueles que sempre colocam um problema na mesa, mas nesse caso, quando a gente fala de uma transformação tão disruptiva,
realmente a gente tem que pensar no que vai dar errado. Porque o que vai dar certo, todo mundo vai ficar feliz, mas a gente tem que também, se a gente está trazendo processos novos, é legal a gente pensar no que vai dar errado, porque a hora que crescer, a gente já sabe que vai crescer dando certo e não vai se preocupar com os problemas lá na frente. Então, quando a gente conseguiu chegar nessa forma de pensar, foi muito bacana. Aí a gente trabalha muito em parceria, a gente não faz nada novo sem consultar jurídico. Então, realmente os nossos doutores são extremamente importantes nesse caminho e nessa jornada de transformação. Bacana. Bom, acho que, Renata, a gente recebeu aqui algumas perguntas, né? Acho que algumas até você respondeu, mas aí acho que a gente pode só mais dar um direcionamento. Temos 10 minutinhos aí para fechar o nosso webinar. A gente recebeu uma pergunta aqui da Shirley. Ela parabenizou pela apresentação. Ela gostaria de saber se a BASF tem alguma iniciativa interna ou externa no conceito de comunidade, como viabilizar dentro de um mundo corporativo, visto que é muito novo esse conceito. Eu não sei até se o nome ele já vem um pouco com esse conceito também, né, de ser talvez um ambiente de reunir os clientes e as startups, mas para você, então. É o que eu falei, né? Se ela fala de comunidade interna, a gente criou esse Digital Transformation Team. A gente também tem uma ferramenta de comunicação chamada Yammer, onde a gente também joga tudo. A gente quer espalhar a comunicação. A gente quer contagiar a empresa com esse tema. A gente criou alguns programas que estão dentro do ONONO, que é o hashtag Customer Lovers. Então, a gente também quer trazer os clientes nesses eventos, e aí as BASF como clientes e startups estão todos convidados. Então, começar a criar essa rede de relacionamento através dos eventos agora virtuais, ou antigamente os eventos físicos, dentro dessa grande comunidade que a gente tem, e a gente está criando muitos movimentos. Então, a gente tem um de transformação digital, que é o Beyond the Hashtag, além da hashtag. Então, também trazer temas que são relacionados à digitalização para dentro da BASF. E todos estão convidados a participar. Então, independente de hierarquia, independente de área, se alguém tem alguma dor, alguma dúvida, essa pessoa pode vir até o ONONO e falar, eu gostaria de resolver isso, montar um grupo de trabalho, pedir ajuda para se conectar com as startups. Então, a gente se preocupa muito em criar esse relacionamento não só com o ONONO, mas também como do ONONO para o resto, né? Para a empresa e para o ecossistema e para os clientes. Essa eu acho que é a grande missão que a gente tem, o que a gente também percebeu é que não é criar comunidade por criar a comunidade. A gente tem que ter catalisadores, e os catalisadores são muitas vezes os eventos, trabalhar num workshop de cocriação. Você tem que ter marcos que realmente atinjam as dores para a gente conseguir ter um trabalho eficiente, não simplesmente conversar, se conhecer, que legal. A gente quer ir além do legal, a gente quer realmente contribuir para agregar valor para todo mundo que participa desse ecossistema. Poxa, bacana. A gente recebeu também aqui uma pergunta da Nádia. As startups têm liberdade de trabalhar com outros clientes? Como funciona essa seleção de startups? Entendo que elas trabalham com vários clientes de diversos segmentos, justamente enriquecendo ideias. E como faz para garantir que a mesma startup não implemente uma ideia já usada por um concorrente ou algo do tipo? Acho que é mais entender assim, eu lembro que você comentou da questão de realmente eles ampliar um pouco, né, uma startup que trabalha com a BASF e poder também ter acesso a outros clientes. Como é que funciona assim esse relacionamento? Na maioria das vezes, o que a gente tem visto que tem mais velocidade é o cliente. A gente tem algum relacionamento com o cliente, a gente faz um workshop com ele e entende quais são as dores. A partir daí a gente determina os desafios e a gente lança na central de startups. E aí a gente consegue entender quais são as startups que têm uma solução, que faz sentido, e aí a gente faz as conexões com o cliente, normalmente em conjunto, a primeira. E depois, se realmente vale a pena, eles seguem unilateralmente com o cliente. A gente teve uma recente agora, que foi até faz algumas semanas. Tinha um cliente que tinha uma dor muito específica que tinha a ver com o material de um produto, então uma dor que a BASF poderia ajudar, mas também com a logística desse produto. Então a gente lançou o desafio da logística na central de startups e lançou o desafio para a área interna da BASF. A gente fez uma coisa até híbrida no final.
E quando a gente foi juntar a startup com o cliente, a gente juntou a startup com a solução de uma das dores, junto com o cliente e a BASF na solução do material. Então foi bem bacana e ontem até a gente ficou sabendo que eles assinaram um contrato. Então é muito usando a central de startups para ajudar a gente nessas conexões. Se eventualmente a gente conhece, porque a gente faz rodadas também para conhecer melhor quais são as soluções de algumas startups. Então, por exemplo, se a gente encontra uma solução interessante de finanças, a gente conecta também com a área interna da BASF, que é responsável por esse assunto. Então, é o que eu falei de matchmaking, né? A gente vai fazendo dos dois lados, mas o formal, o que realmente a gente tem procurado fazer é entender a dor do cliente e jogar o desafio para a central de startup. Legal. Pessoal, a gente tem 4 minutinhos até o encerramento, recebemos várias perguntas, pedi uma ajuda aqui de vocês. No Q&A vocês veem que tem como se fosse um joinha aí de curtir. Se vocês puderem fazer rapidinho uma votação aí nas que vocês têm mais interesse que a gente pergunte para a Renata, que como a gente não vai conseguir priorizar todas, só para a gente também ver qual é que o público tem mais interesse. E, bom, por enquanto é que está mais votado, ó. Quais são as áreas internas da BASF que mais demandam soluções de startups? Olha, eu diria que é bem diverso, muito diverso. Porque se você vai numa granularidade muito grande em marketing, você vai achar muitas necessidades, né? Se você vai dentro de finanças, muitas. Se você vai dentro da área de produção, a gente tem muitas necessidades. Realidade virtual, inteligência artificial, são muito... Eu diria que não existe hoje uma área que é a que mais demanda. O que eu gosto, que eu acho bacana, é que a resposta não é IT. Porque se fosse dentro de IT, né, de tecnologia, talvez a gente ficasse ainda dentro de um espaço que não é realmente quem está precisando sanar a dor. Isso já foi para um outro step. Então, a gente está hoje falando de usuários. Então, hoje a gente tem necessidade nos mais variados segmentos da BASF. A gente tem em processos, logística, transporte, armazenagem, produção, marketing, vendas. É um tema que agora apareceu muito durante a pandemia, né? A gente está discutindo muito como a gente fala de uma economia low touch no futuro, que as pessoas vão evitar o contato e vão evitar até o toque mesmo, né? Então, como a gente traz soluções para as nossas equipes de vendas, para as nossas equipes de serviço técnico, que não necessariamente vão poder estar fisicamente nos clientes, não vão poder estar tanto na rua, enfim, né? A gente tem aí uma infinidade de coisas que a gente pode tocar. A gente tem temas sobre reciclagem, sustentabilidade, indústria do plástico. Olha, hoje em dia não existe um lugar onde a gente vê que tem uma maior necessidade. O que eu vejo é que tem necessidade de implementações diferentes às vezes, mas de necessidade a BASF está bem aberta a trabalhar nos diversos segmentos. Bacana. A gente recebeu uma aqui que acho que até dá para a gente responder juntos. Como é a sinergia entre BASF e a área de inovação da Câmara Brasil-Alemanha? Bom, acho que a gente pode responder juntos, mas a BASF assim, é uma das principais parceiras do departamento. Hoje, na Câmara, na área de inovação, a gente tem um comitê de inovação que é composto por CEOs de algumas empresas e o líder desse comitê hoje é o Antônio Lacerda, que é vice-presidente na BASF, e essa conexão é muito importante para a gente porque esse comitê ele serve muito para ajudar a Câmara a definir quais atividades a gente vai organizar para oferecer para os associados. Então, a gente tem assim o próprio Antônio Lacerda, que consegue identificar demandas dos nossos associados para que a Câmara ofereça serviços e soluções focadas nisso. Fora os outros projetos que a BASF está sempre com a gente. Então, o webinar aqui é um exemplo, né? A Renata já participou de uma das primeiras edições, está aqui com a gente de novo. A gente tem o programa Startups Connected, que é o programa de aceleração da Câmara Brasil-Alemanha, que a gente recebe desafios de grandes empresas. Então, a BASF, por exemplo, entrou com um desafio no ano passado de economia circular. A gente tem a BASF também participando de algumas rodadas de negócio. Então, eu vejo que, assim, isso facilita muito a gente ter exatamente um líder da própria empresa de vocês
que sabem o que precisam para a gente replicar para os outros associados, e isso faz com que a gente tenha, acho, uma conexão muito forte também dentro desse ecossistema. Se eu puder contribuir também, a gente entendeu que a inovação trouxe uma forma muito diferente de pensar para a BASF, e essa transformação digital abriu um novo contexto para a gente e tem ajudado demais. Não que seja simples e nem fácil, mas é muito atrativo e gerou muita energia dentro da BASF. Então a gente viu como é possível. Hoje essa célula, né, essa transformação, esse momento que a gente vive é muito uma realidade da América do Sul, não é a realidade que a gente vê em outras regiões na BASF. A gente vê uma vontade muito grande, mas ainda por um tema até cultural, muitas vezes, né, uma dificuldade de conseguir chegar e executar e pôr em prática. Porque isso também é uma diferença, né? Uma coisa é você pensar, ter as ideias, outra coisa é você conseguir realmente ver resultados e entrar nessa jornada. Então, como a gente entendeu que isso foi muito legal e a gente se alimentou muito do mercado, né, das startups, de outras empresas, até de B2C, porque no final a gente teve que buscar inspiração em outros segmentos, a gente entende que a gente também não tem que guardar isso só para a gente. Então, o Lacerda é um grande inspirador, motivador, o Manfredo também é o nosso presidente, né? Ele é uma pessoa que está sempre suportando a gente, incentivando. Então, muito, a gente também tem isso dentro do nosso DNA, que a gente tem que contribuir para quem ajudou a contribuir com a gente, né? Então a gente quer realmente, a gente está aberto, o Onono está sempre aberto para quem quiser ir lá, conhecer virtualmente. Agora vocês também, logo em breve a gente vai lançar uma visita virtual. Então é parte também do nosso papel e da nossa responsabilidade como uma empresa de atuar junto ao nosso mercado, e esse é o nosso grande parceiro, que é a Câmara, né? Bacana. Renata, a gente chegou aqui ao limite do nosso tempo. Eu queria só dar 2 recadinhos bem rápidos. Na semana que vem a gente tem mais um webinar, mesmo horário, quinta-feira às 9. A gente vai falar sobre Validation Marketing, pensando na parte de lançamento de produtos digitais. Quem quiser se inscrever, é só entrar no site da Câmara e no nosso calendário de eventos que já está lá. E hoje, às 18 horas, a gente vai ter uma live com o Tom Mays, diretor de venda sênior da Lufthansa, lá no nosso próprio Instagram, HK Brasil. Então, quem quiser acompanhar esse bate-papo, ele vai falar sobre User Experience. Então, a gente estava falando no começo, Renato e eu, que tem tido diversas lives no Instagram todo dia. Hoje vai ter uma lá no perfil da Câmara também. Renato, eu queria agradecer imensamente por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. E qualquer coisa que precisar, a Câmara está à disposição. Eu agradeço sua participação. Imagina, eu que agradeço. Se alguém quiser visitar o Onono, é simplesmente entrar no site, é onono.com.br, e a gente está super à disposição para responder qualquer dúvida e sempre à disposição da Câmara também para contribuir. Muito obrigada e que todos tenham um excelente dia. Bom dia a todos.